Boa noite, pessoal. Que alegria estar aqui mais uma vez para o podcast número 6, um projeto da nossa igreja IBM Lux, que tem como objetivo trazer histórias de vida de pessoas que caminham com Jesus, aonde o amor dele é transbordado através da conversa, aonde a transformação que ele faz em nós é transmitida através da conversa, e é mais uma vez com esse objetivo que vamos nos reunir aqui nessa noite para um papo muito abençoado com uma convidada muito especial. E antes de começar esse convívio, essa mesa de comunhão, eu já vou pedir para você compartilhar esse conteúdo, para você nos seguir lá nas nossas redes sociais, IBM Lux, no Instagram, no YouTube e no Facebook. Vem com a gente! E nesta noite temos uma convidada que vem falar de temas fundamentais para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada com o Senhor Jesus. Eu tenho a alegria, a honra de compartilhar esse momento com a nossa querida Roberta Entringer. É assim que se fala? Entringer. Entringer. Errei, mas você me corrige. Bem-vinda, Robertinha! Obrigada. Prazer e honra toda minha. Que alegria compartilhar esse tempo, né? Tempo que a gente compartilha muitas vezes no privado, mas poder dividir com todo mundo a tua história, né? Tudo o que o Senhor tem aí dentro, que muitas vezes é transbordado na minha vida, e eu tenho muita alegria de poder compartilhar com todo mundo que nos assiste essa noite. Bem-vinda! Amém, obrigada. Boa noite a todos, telespectadores. É um prazer e que o Espírito Santo de Deus me conduza em todas as coisas. Amém. E que eu consiga, né, derramar. Com certeza, tenho a certeza que isso vai acontecer. Amém. Amém. Então fala aí um pouquinho pra gente. Quem é a irmã Roberta, a nossa ministra de louvor, né, líder da adoração, também uma das líderes do Ministério de Intercessão aqui da igreja, ou seja, multifunções. Quem é a Roberta de verdade, né? Porque muitos conhecem de longe e hoje tem a oportunidade de conhecer você mais de pertinho. Fala um pouquinho da tua origem, da tua família, como chegou aqui em Luxemburgo. Em primeiro lugar, sou Roberta, filha de Deus. Amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque fui adotada, né, por Ele. Mas também sou filha da Maria, sou filha do Roberto, sou casada com o Rafael, tenho 2 filhos, o Isaac e a Sara, e sou brasileira, nascida em Niterói, mas fui muito cedo para o Espírito Santo, né? Minha mãe mora lá, o meu pai já é falecido. Perdi o meu pai, eu tinha 6 anos de idade, mas graças a Deus fui criada num lar evangélico, cresci, né, no meio evangélico, né? Então, nos caminhos do Senhor, nos caminhos, né? do Senhor. Nasceu num berço cristão. Isso. Sempre ouviu a palavra, foi educada nesse ambiente, né? Isso é um privilégio. É verdade. Mas mesmo nascendo num ambiente cristão, a gente chega a um momento que a gente tem que ter a nossa decisão pessoal, né? Porque nós servimos o nosso Deus, ele nos dá o livre arbítrio, né? Sim. Nós temos a escolha de decidir, né? De decisão. E como foi essa decisão na sua vida? Qual foi o momento que você realmente teve um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus? Compartilhe um pouquinho conosco. Então, eu vim de uma família metodista, né? A família do meu pai era uma família metodista e da minha mãe da Assembleia de Deus. Mas
quando meus pais saíram do Rio de Janeiro e foram para o Espírito Santo, eles encontraram uma igreja perto de casa que foi uma igreja presbiteriana. E foi nessa igreja que eu me batizei, né? Mas a minha primeira experiência de conversão, né? Minha primeira experiência com Deus foi no meu quarto. Uau! Né? Foi uma experiência pessoal, porque eu via muitas pessoas tendo experiência com Deus e eu falava, puxa, isso não acontece comigo, acontece com todo mundo, menos comigo. Então, no meu quarto, eu consigo visualizar assim, o meu quarto, eu sentada na minha cama, num momento de desespero, né, pela presença de Deus, e eu falei, aonde o Senhor está? Eu me lembro que eu, com os olhos fechados, eu vi uma luz, como se fosse uma luz de um caminhão, vum, e de repente eu abri. Foi ali minha primeira experiência de conversão, assim, né, com Jesus, e também de oração. É verdade, né? Também. Foi assim uma oração que você teve, você perguntou, né? Você fez uma pergunta a Jesus e ele se revelou a ti naquele momento. Quantos anos? Quantos anos você tinha, Roberta? Eu devia ter de 11 para 12 anos, porque eu me batizei com 12, então eu faço os cálculos assim, eu não tenho uma data específica, mas foi nesse período mesmo que eu tomei uma decisão de caminhar com Jesus, de me envolver mais na igreja, de fazer a profissão de fé, né, e todo o processo até o batismo e depois uma caminhada. E acho legal a gente falar, ainda dentro desse tema, né, da sua conversão, quando você disse que via as pessoas tendo experiências com Deus, né? O que isso significava para você, essas experiências com Deus? Experiências sobrenaturais que as pessoas tinham com Deus e que você não conseguia sentir o sobrenatural de Deus? Era isso que acontecia? Na realidade, eu via as pessoas adorando, né? E via as pessoas se quebrantando na presença de Deus. E eu observava aquilo e eu não vivia aquilo. Ok. Então, eu precisava de ter uma revelação da própria luz do mundo, né? Para eu poder, de uma certa forma, me despertar, sem ter o entendimento completo, mas eu sabia que era ele, sem saber, mas eu sabia. Ok, entendi. Totalmente. Você teve realmente você sentiu, né, verdadeiramente a presença de Deus no teu quarto, depois de uma oração feita de um coração quebrantado e sincero, né, fazendo um pedido para Deus. E o Deus não fica indiferente a uma oração sincera, né, um coração quebrantado, né, um espírito que o busca em verdade, não é verdade? Glória a Deus, que lindo, Roberta. Então, com uma idade tão tenra, né, tão pouca idade, você já teve essa maturidade. E eu creio que veio tão cedo, porque eu vejo em você uma mulher e que foi dessa forma que o Senhor foi revelado a ti, porque eu vejo em você uma mulher de oração, né? Uma mulher que tem prazer, né, em orar, uma mulher que busca, uma mulher que depende desse lugar, né? De estar no lugar de oração, né, na presença de Deus. E talvez assim o Senhor já estava preparando esse tempo, com certeza, agora através dessa experiência. Fala-nos um pouquinho sobre esse teu lado, né, de busca, né, na oração, na intercessão. Para mim, oração, eu defino ela com um nome que é prioridade, né? Nós precisamos do ar, oxigênio para respirar e o alimento também para manter, né, para nos sustentar. Então, a gente precisa da oração e da palavra para ter a vida em Deus, né? E
e foi uma caminhada, né? Foi um processo. E o Senhor me levou para esse lugar, né? De dependência. De dependência. A oração eu não foi sempre uma prioridade, mas eu descobri no decorrer dos anos que ela deveria ser uma prioridade na minha vida. E por isso hoje eu não consigo ficar sem mais em todo tempo. Glória a Deus. E esse lugar de dependência, tiveram situações na tua vida que te levaram para esse lugar de dependência? Sim. Ou você já tinha esse chamado assim dentro de ti, assim, no teu interior, que te levava para esse lugar de independência? Porque cada pessoa tem o seu caminhar com o Senhor, né? Há pessoas que desenvolvem isso naturalmente, porque estão nesse lugar, né, de obediência. Há pessoas que talvez passam por situações que as levam a descobrir esse lugar. Sim, eu fui levada a descobrir esse lugar. Como eu te disse, eu tive essa experiência, né, da minha conversão, mas o meu pai, ele morreu, eu era muito nova. Depois minha mãe teve um outro relacionamento, e infelizmente foi um relacionamento abusivo e que afetou muito, né, a nossa família, desestruturou nessa área assim, espiritual também, né? Então, com essa experiência, eu busquei mais ao Senhor, eu encontrei nele um refúgio, eu tinha uma esperança no meu coração que ele não deixaria o órfão desamparado e nem a viúva. Eu sabia que aquela verdade era a minha esperança e ela era real. Uau. Ela continua sendo, né, real, né? E eu, quando fui estava para completar 15 anos, eu nesse processo de oração, eu pedi um presente a Deus, né? Que era que Ele nos libertasse daquela prisão que nós estávamos vivendo. Que Ele me desse isso de presente de aniversário. E ali foi a minha segunda experiência mais marcante, foi que Deus tirou aquela pessoa que, de uma certa forma, era influenciada pelo inimigo para nos aprisionar, né? E eu lembro que eu tive meu aniversário, um mês simples, foi na igreja. E antes da meia-noite, essa pessoa juntou todas as coisas dela e saiu da nossa vida. Uau! Ela não saiu completamente, né? Mas já foi um passo ela ter saído de lá de casa. Foi uma grande resposta de Deus. Uma grande resposta da fidelidade de Deus, né? Através dessa experiência da oração. Uau! Né? É incrível, né? Porque você se apegou na verdade, né? Na palavra, né? Que é a verdade para a nossa vida, que Ele nunca abandonaria o órfão. Sim. E você se apegou, você creu e se moveu, né, pela fé, naquela verdade, e o Senhor sustentou, né, te sustentou nesse período todo de dificuldade, porque não é fácil, não deve ter sido fácil viver durante tantos anos, né, com uma pessoa num relacionamento abusivo, né, porque acabou que afetou toda a família. E o Senhor traz respostas. E eu acho que também é legal a gente dizer para quem está nos ouvindo para perseverar, né? Em oração, não desistir, porque não foi, né, Roberta, de uma hora para outra que as coisas aconteceram. Foi um processo. Foi um processo. E além desse processo, né, de libertação, né, física, depois teve o processo da libertação emocional, as feridas que foram, né, foram deixadas. Então eu tive todo um processo de cura. Graças a Deus, ele vai curando, né? Ele não dá aquela cura completa porque a gente tem um processo de cura. Então eu nunca fui num psicólogo, né? Graças a Deus, assim, eu tenho boas memórias do pai que eu tive, que era um homem super envolvido na igreja, que amava louvar ao Senhor, fazia poesia. Então, mesmo vivendo tão pouco, deixou um legado.
E o Senhor, acredito que também resposta de oração do meu pai. Com né? certeza, Nos guardou, também creio. né? E esse processo foi um processo de crescimento para minha vida. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa e vê ela, ai, que ela é uma bênção, mas não sabe o processo que ela passou para chegar até, né, esse lugar de bênção. Uau, glória a Deus. Então, perseverança, né? Se você está passando por alguma situação que é necessário perseverar, né? Creia na palavra de Deus, tome posse, tenha fé e perseverem na oração. Amém. E a sua vida, né, com o Senhor, você já contou 2 grandes experiências de resposta de oração, né, com Deus, o cuidado de Deus na sua vida. Foi sempre assim? Foi sempre sim que Deus te disse? Não, eu Como é tive que é os nãos de processos, Deus? eu tive outros processos, né, dentro da oração que eu fiquei um pouco mimada, né, porque Deus, a gente busca, o Senhor nos concede, realiza os desejos do nosso coração, mas eu não tinha uma vida de perseverança ali, né? Eu sempre orei, né? Mas teve um tempo também de distanciar. E aí, quando eu precisava, eu voltava. Aí eu me distanciava, né? E ficava naquele vai e volta. E eu me lembro, eu falei bem assim, né? Eu falei, se eu buscar, se eu jejuar, se eu orar, eu creio que o Senhor vai me dar vitória. E eu fui tentar tirar minha carteira de motorista. Você passou um pouco desse processo comigo, não sei se você lembra. Lembro, no início, quando a gente se conheceu. Sim. E eu Orei muito por essa carteira. Sim! Eu tentei 5 vezes, só passei na minha 6ª vez, e eu sempre clamando, buscando ao Senhor. E ele disse não, e depois, vendo as datas, né, eu vi que eu levei 1 ano certinho, né, de quando eu comecei até quando eu finalizei. Então, nesse processo, eu aprendi que eu devia permanecer. Não era só quando eu queria algo, né, mas que eu precisava entrar neste lugar de dependência, né? E foi ali que eu tomei mesmo uma decisão de perseverar tanto na oração também quanto a igreja, né? De permanecer, de me envolver, de criar raízes. Uau. Sim. Isso é tão importante para o nosso firmar, né, no Senhor, assim, o pertencer a uma família, né, onde a gente recebe o alimento. Por acaso a gente até falou sobre Pois isso. é. Foi o tema da semana. As duas a mesma coisa, né? Mas sobre o pertencer a uma família da fé, né? O quanto a gente cresce nesse lugar, o quanto a gente perdoa, o quanto a gente se edifica, o quanto a gente consegue firmar, né, as nossas raízes quando a gente está nesse lugar, né? Nesse lugar de busca, onde a gente juntos, quando um está fraco, o outro levanta. E se a gente começasse a contar agora aqui histórias, temos muitas histórias. Fica para um outro podcast, sim, né? Muitas histórias de um estar fraco, o outro levantar e guerrear juntos. E é tão bom, é tão reconfortante, porque a nossa vida com o Senhor, ela é desafiadora muitas vezes, e você está no meio de pessoas que vivem o mesmo propósito que você, que está caminhando na mesma direção que você. Isso é fundamental para a nossa caminhada rumo ao céu. Sim. Então, vamos lá. Então, falamos então de um dos ministérios que você faz parte, né? E que eu sinto que é algo, um dom que Deus te deu, de verdade, né? Que é a intercessão, que é a oração.
Mas você não faz parte só desse ministério, né? Você, além da intercessão, além de estar na oração, você está você tá em ministérios que são bem pilares, né? Da nossa vida também com o Senhor. E um deles é a adoração, né? É o ministério Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Nós sabemos que é Ele que capacita, não é? Sim. Ele que nos enche e que nos capacita para exercer, né? E nesse ministério de adoração, vamos falar um pouquinho sobre ele agora. Sim. Você fala-me primeiro, né? Porque antes da gente transbordar algo, a gente tem que estar cheio daquilo, né? Temos que viver aquilo. Ninguém crê no que a gente fala, mas as pessoas creem muito no que a gente é, no que a gente vive, né? Isso é a verdadeira... Isso é que a gente tem... O nosso testemunho é isso, né? E fala-me da sua vida de adoração. Então, acho Pessoal. que a minha vida de adoração, ela tem a ver com a minha vida de oração. Amém. Né? E é nesse lugar que eu adoro, né? Em primeiro lugar, que é no meu quarto, minha vida de intimidade com Deus, para poder transbordar, né? Fora dali. Amém. Né? Eu amo o quarto. O teu íntimo, né? Tua comunhão com o Pai. E é fundamental, sem dúvida. É o lugar de dependência. E o ministério, né, em si. Nós sabemos que você tem uma vida de adoração. E define um pouquinho pra gente. Fala-nos um pouco sobre o que é adoração. Resume um pouco essa palavra pra gente. O que você entende? O que é adorar a Deus, na verdade? Bom, a palavra adorar, né, ela tem significados, né, que é o prostrar-se, inclinar-se, né, e o serviço, né. Tem algumas traduções em hebraicos que eu não sei te falar agora, né, mas eu tenho aprendido, graças a Deus, sobre adoração. Aqui na igreja nós temos um seminário de adoração que é dado pelo nosso pastor. Quem quiser, né, fazer o seminário e aprender mais sobre adoração, né, nós temos um curso, mas a adoração, ela é uma vida, né, é um estilo de vida. A gente não adora só quando a gente canta, né, a gente não adora só quando a gente está fazendo algo para Deus, mas tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer como se tivesse feito, fazendo para Deus, né, quer comais, quer bebais, fazer para a glória de Deus. E uma outra palavra que eu defino assim para adoração, né, que é algo que Deus ministrou no meu coração, é a confiança, né? A primeira vez pesquisando, né, estudando, que é falado sobre adoração na Bíblia, né? Começa em Gênesis, né, que é quando Abraão fala que com o servo dele lá, que ele ia adorar, né? Eu e o menino, nós vamos adorar e voltaremos. E ele falou, ele estava indo para sacrificar o filho, mas ele tinha certeza de que ele ia voltar com o filho, porque ele falou, voltaremos. Né? Então, além do confiar, você tem que conhecer. E ele conhecia o Deus que ele servia, né? Então, por isso, ele foi com essa confiança. Então, eu acho que a adoração é conhecimento. É você saber quem você está se prostrando, né? Quem você está adorando. E... né, tem João 4 fala, né, sobre a mulher samaritana também, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então você precisa conhecer quem você adora de verdade, né, para adorar em espírito, porque é o espírito que nos leva a adorar a Jesus e a Jesus ao Pai. E é uma vida. Não é uma coisa que um processo que você descobre de um dia para a noite. É conhecendo. E eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor,
porque é a lei, né? Prega o conhecimento, a importância de conhecer quem você serve, quem você adora, a palavra de Deus, né? Que é o Amém. poder de Deus que transforma as nossas vidas. Amém. Amém. Glória a Deus, a verdade, o caminho, a né? verdade. Aleluia, isso é muito lindo. E é uma vida mesmo, é uma vida, é um estilo de vida. Você resumiu muito bem. Glória a Deus. Mas, Roberta, no meio disso tudo há desafios, né? No meio do ministério, porque você levar as pessoas ao conhecimento, né? Da verdade é desafiador, né? Também. É o Espírito que convence, isso nós sabemos. Sim. Mas nós somos um instrumento, na verdade, vocês, nesse caso. No momento do louvor, né, dos cultos, que é ministrado o louvor, o tempo de adoração, vocês estão levando a igreja, né, a verdade, assim como você falou. E sabemos que também há forças que trabalham contrariamente para que isso se realize. Você tem alguma coisa a falar sobre isso? O que você... É assim, para mim, uma pessoa que quer levar, assim, a vida de oração, a vida de adoração, né? Tô juntando a oração com a adoração, que as duas andam juntos, né? Então, assim, você vai viver uma vida de adoração para você, você vai... Perdi o foco, mas vou voltar, tá? Vamos lá, de vez em vamos lá. quando a gente embola as palavras, mas a gente dá continuidade. É assim, a palavra de Deus diz, né, que é pra gente entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, buscar o Deus, né? Nosso Deus, ele vai nos ver em secreto, ele vai nos recompensar. E quando a gente levar a igreja a adorar, eu não levo ninguém a adorar, eu sou um instrumento nas mãos de Deus, né, para não é um período de adoração que a gente tem que viver uma vida de adoração, né, mas eu busco em Deus a vontade dele para levar dirigir a igreja à adoração. Mas na realidade nós estamos sempre na dispensação do Espírito Santo. Amém. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que nos leva a adorar Jesus. Então, é uma vida de intimidade, uma vida de busca, porque se você não buscar a Deus, numa vida de intimidade, numa vida do secreto, você não vai ter nada para derramar. E a gente uma vez falou sobre estar neste lugar, né? Ter prazer neste lugar. Eu acredito que nós temos que estar neste lugar, independente das circunstâncias, porque a gente sabe que no céu não vai haver pregação da palavra, mas a adoração ela vai ser intensa. Então a gente tem que aprender desde já a conhecer quem a gente adora, para dar continuidade, porque a nossa pátria é no céu, né, Marcela? A gente Aleluia. vai adorar eternamente. Então, glória a Deus. Aqui é só um período, e eu creio que eu não levo, né, a igreja a adorar, mas o Espírito de Deus, através da minha vida, né, do nosso interior, flui rios de águas vivas. Então, se a gente busca na fonte, vai fluir, vai Aleluia. fluir. E mesmo que a gente pareça que está tudo ao contrário, nada sai do controle de Deus. A gente precisa crer Glória que a a Deus. semente está sendo lançada, que o Senhor está guerreando, porque é uma guerra, é uma guerra. Mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia. Né? E é nessa convicção, né, que o Senhor tem me conduzido, né, à adoração, a uma vida de adoração. Glória a Deus, que coisa linda. Amém.
E que você continue, né, na fonte, buscando na fonte, nesse lugar de dependência, Amém. Porque você tem transbordado rios de águas vivas através, Glória a né? Deus. Ele toda honra, toda Aleluia. glória. E diz-me uma coisa, né? Não estava programada essa pergunta, mas Ai, meu pai. vamos a ela. Ai. Você, quando a essência, o principal, né? Você já compartilhou conosco, né? O que te conduz, né? A liderar, né? Esse ministério. Mas você começou com muita pouca experiência, né? Na liderança. Como é que foi isso para você? Foi desafiador? Não é pouca, eu não tinha nenhuma experiência, né, em liderança. Eu não tinha, mas no processo eu já tinha uma testificação de que Deus me levaria para esse lugar. Só não queria acreditar, tanto que quando aceitei como Por toda a temor. minha vida. Né, a gente aceita, mas não tem o pleno conhecimento de tudo aquilo que o Senhor vai fazer, né? E foi assim. E graças a Deus, né? O Senhor tem me sustentado. Eu tenho aprendido muito. Glória lugar. a Deus. E agora eu lembrei de algo que eu gostaria de compartilhar também contigo nesse momento, que a nossa igreja vai fazer 5 anos. É isso, não é? 5 anos. E começamos nos reunindo em salas, né? E eu lembro que estávamos em um grupo de talvez 20 pessoas ou 30 pessoas numa sala buscando ao Senhor, sem instrumentos. Sim. E a Robertinha conduziu, né, o louvor nesta noite, uma noite que a gente precisava bastante assim do bálsamo de Deus, e foi um momento tão glorioso, né, de adoração naquela sala. E hoje em dia a gente está reunidos aqui, né, nesse lugar com tantas pessoas, né, a igreja cresceu bastante. Eu só tenho a dizer que é porque há pessoas como você que estão nesse lugar de dependência e de busca e que estão no quarto. Sim. Estão no quarto de guerra, clamando o favor de Deus para poder ser conduzido a ministrar a verdade, que é Jesus, né, que já foi falado aqui por você, muito bem falado nessa noite. E glória a Deus por isso. É tão bom a gente olhar para trás e ver tudo o que o Senhor fez, né? Como o Senhor tem capacitado pessoas como você, Roberta, que diz que não tinha nenhuma experiência. Mas que... Estou no processo. Estamos todos no processo, glória a Deus. E vamos permanecer nele para sempre, até ser dia perfeito. Amém. E glória a Deus por isso, né? E se não fosse esse processo, né, de entrar no meu quarto, com certeza eu não estaria aqui, né? Eu sei que é o Senhor que tem nos conduziu até aqui. Amém. E eu creio que se a gente permanecer nesse lugar, né, de dependência, né, sempre falando debaixo da nuvem, Aleluia. né, o Senhor vai continuar nos capacitando na nossa pequenez, né, que a adoração também é isso, é você entender a grandeza de Deus, os atributos dele, um ser tão pequeno, né, como nós. Ele nos chama para sua obra, para a expansão do seu rei. E eu sempre sonhei com isso, Marcela. Viver um avivamento. Aleluia. Queimava assim meu coração. E eu dou glória a Deus, porque eu tenho vivido isso aqui. Amém. Quando eu vejo conversões de vida, transformação de vidas,
Glória a Deus. Que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Amém. Louva a Deus porque Ele nos amou muito e nos deu uma família pastoral maravilhosa. Amém. Que tem guerreado também. É maravilhoso tudo isso que a gente tem vivido. Glória a Deus. Se você ainda não tem, né, essa convicção, né, de conhecer Jesus, te convido para vir congregar conosco, conhecer Jesus. Se você também é um desigrejado, que hoje se fala muito sobre os desigrejados, né? Venha também nos conhecer. Tem pessoas maravilhosas aqui querendo te abraçar, falar, orar por você, né? E que quem nos estiver assistindo, venha, você é muito bem-vindo. Amém. Tem uma família que te espera, né, para juntos adorarmos a Deus, né, glorificarmos o nome daquele que vive e reina e que nos criou para isso, né, para viver uma vida de adoração no lugar de oração. Amém. Mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar, Robertinha? Uma palavra para a sua equipe, talvez, né? O pessoal que do teu lado guerreiro. Avante! Seja forte e valente! Amém. É muito maravilhoso, assim, tudo que a gente tem vivido, né? Em oração, em adoração. Graças a Deus o Senhor tem nos sustentado. E eu falei da família pastoral, mas toda a igreja, toda a liderança, a gente é um corpo, a gente tem se completado, né? E eu louvo a Deus. E o privilégio de estar vivendo esse tempo. Amém. Nesse tempo. Amém. Glória a Deus. E todos são importantes. Todos. Todos são importantes. O Senhor conta com todos nós. Amém. Glória a Deus, Roberta. Foi muito bom o nosso papo. Muito bom te ter aqui. Espero te receber outras vezes conosco, assim, com outros temas. Eu sei que você tem muito mais a transbordar, né, na nossa vida. E que o Senhor te abençoe, continue te capacitando, te enchendo. Que você permaneça essa mulher perseverante e fervorosa. Na presença de Deus e no lugar de oração. Ore por mim sempre, tá? Que Deus te abençoe, minha amiga. Amém. Tá bom? Muito obrigada por tudo. E é um prazer servir ao Senhor com todos vocês, com a equipe de louvor, a equipe de adoração, o Ministério de Adoração, o Ministério de Intercessão e o Ministério IBM Lux. Completa. Glória a Deus, glória a Deus. E sobre o Ministério de Intercessão, antes que a gente encerre aqui as duas, é importante dizer, não é, que temos uma reunião todos os sábados às 17h45, onde um povo abençoado, né, que depende, né, desse lugar, se reúne para orar, para interceder pela nação de Luxemburgo, pelas famílias, e são todos convidados. Deus tem feito maravilhas dentro dessa salinha, né? Muitas respostas, né? Ele tem dado através desse tempo, dessa perseverança desse povo, né? Que ora e adora. Amém. Amém. Obrigada, Robertinha. Prazer é todo meu. Obrigada a você pelo convite. Volte sempre. Amém. E você que nos assistiu até aqui, muito obrigado pela tua companhia. No mês de dezembro, nós estamos preparando um podcast especial. Espero te ter conosco mais uma vez. Que o Senhor te abençoe. Eu quero finalizar aqui lendo um versículo para vocês que está lá em João 4:24, que diz assim: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e até a próxima.